Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Meus irmãos, no domingo passado eu introduzi a mensagem naquela ocasião, chamando a atenção dos irmãos para os vários meios que Satanás emprega com o intuito de procurar retardar e, se possível fosse, impedir o avanço do reino de Deus neste mundo. Lembrei os irmãos que, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, nós vimos como Satanás faz isso através da perseguição, por meio de desviar a atenção da igreja da sua função essencial, primordial. Como Satanás faz isso através da intromissão de falsos irmãos, que são utilizados como agentes do diabo para causar dificuldade, confusão, problemas, semeando falsas doutrinas no seio da igreja. Isso se aplicava à mensagem que estivemos aqui, a passagem que estivemos aqui considerando no domingo passado e que o presbítero Célio leu agora há pouco, os versos 1 a 10 do capítulo 2. E mencionei também uma outra estratégia, um outro instrumento utilizado pelo maligno com esse propósito, também ilustrado no livro de Atos, e que se aplica especialmente à passagem que temos hoje diante de nós. Eu me refiro à dissimulação ou à hipocrisia, ilustrada no livro de Atos, no capítulo 6, com a hipocrisia de Ananias e Safira, que colocaram uma máscara, tentando enganar, na realidade, como se possível fosse, o Espírito Santo de Deus e aparentar uma espiritualidade que, na realidade, eles não tinham. E agindo assim de maneira insincera e dissimulada, eles foram severamente repreendidos por Deus para que a igreja aprendesse que a hipocrisia, a dissimulação, a falsidade são inadmissíveis na igreja. E aqui, meus irmãos, nesses poucos versículos, o apóstolo Paulo faz referência a um desses episódios na igreja.
e um episódio que poderia ter causado um estrago enorme na igreja primitiva, naquelas primeiras décadas, no primeiro século da história da igreja cristã. Os irmãos estão acompanhando essa exposição na carta aos Gálatas e certamente estão lembrados que nós estamos tratando dessa primeira seção do livro, no capítulo 1, que compreende os capítulos 1 e 2, a seção biográfica, onde o apóstolo Paulo recorda vários dados, várias informações da sua vida, na sua defesa, na defesa que ele faz do seu apostolado e do seu evangelho, como o apóstolo da liberdade cristã. A partir do capítulo 3, até o capítulo, inclusive o capítulo 4, nós encontramos uma seção predominantemente doutrinária, onde o apóstolo Paulo defende a teologia da liberdade. E nos capítulos 5 e 6, se Deus permitir, chegarmos até lá, nós estaremos considerando a apresentação que o apóstolo Paulo faz das implicações da teologia da liberdade no que diz respeito à conduta cristã, à ética da liberdade. Portanto, irmão, nós estamos aqui quase concluindo essa sessão biográfica, que se estende até o final do capítulo 2, mas na realidade dos versos 15, que nós não lemos, até o final do capítulo, versículo 21, nós já temos uma transição dessa sessão biográfica para a sessão doutrinária. Porque aqui, movido pelo episódio que o apóstolo Paulo narra nesses versos 11 a 14 que nós acabamos de ler, ele já entra nos assuntos doutrinários, teológicos, apresentando o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, certamente ainda em mente esse episódio mencionado nos versículos 11 até o versículo 14, mas já não mais estritamente nessa sessão biográfica, mas já fazendo essa transição para então entrar naquilo que será mais especificamente uma sessão doutrinária, onde ele vai tratar dessa doutrina tão fundamental, tão importante, da salvação exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A sua defesa intransigente de que, agora salvos pela graça de Deus, nós não estamos mais sujeitos à escravidão daquelas cerimônias e leis cerimoniais próprias para a antiga dispensação, mas absolutamente impróprias para a nova dispensação da graça, a nova dispensação do Evangelho. Nos 2 domingos anteriores, nós estivemos verificando como o apóstolo Paulo defendeu o seu apostolado e o seu Evangelho, demonstrando que eles eram independentes da igreja de Jerusalém, da igreja mãe. O seu apostolado e o seu Evangelho eram independentes dos demais apóstolos, porque ele recebera a sua comissão e o seu evangelho através de revelação direta do Senhor Jesus, primeiro na estrada de Damasco e depois em várias outras ocasiões, quando o Senhor Jesus se revelou e revelou essas verdades ao apóstolo Paulo. E vimos no domingo passado como ele continuou essa defesa do seu evangelho, não mais demonstrando a sua independência, mas demonstrando, por outro lado, o reconhecimento por parte dos apóstolos do seu evangelho e do seu apostolado. Recebendo a destra de comunhão dos apóstolos, que percebendo a graça de Deus na sua vida e reconhecendo como Deus vinha operando através dele, perceberam que o apóstolo Paulo havia realmente sido comissionado por Deus,
E eles então entraram como que num acordo. Os apóstolos, demais apóstolos, se dedicariam mais ao anúncio do evangelho aos gentios, aos judeus, perdoem, e o apóstolo Paulo se consagraria e se dedicaria mais, como o Senhor Jesus mesmo havia prescrito, determinado, ele então se dedicaria mais ao anúncio do evangelho aos gentios. Hoje, meus irmãos, nesses versos, o apóstolo Paulo continua a defender o seu apostolado e o seu evangelho. E ele faz isso lembrando um episódio em que ele foi levado e obrigado a exercer a sua autoridade apostólica sobre ninguém menos do que Pedro, talvez o principal dentre os demais apóstolos do Senhor Jesus. Quando Pedro agiu de maneira repreensível, procedeu de maneira reprovável, e o apóstolo Paulo, demonstrando a sua autoridade apostólica, repreendeu Pedro na presença de todos. Esse episódio é tão difícil para a Igreja Católica, que reivindica ser Pedro o grande apóstolo e que os papas têm autoridade infalível decorrente da autoridade do apóstolo Pedro, que eles querem se desvencilhar dessa passagem, sugerindo que esse Pedro é um outro Pedro, não o Pedro apóstolo, porque como Pedro apóstolo poderia ser repreendido face a face, como foi aqui pelo apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, é evidente que o Pedro Cefas, mencionado aqui no versículo 11, é o mesmo Cefas mencionado no capítulo 1, no versículo 18, e mencionado também no capítulo 2, nos versículos 7, no versículo 8, e que só pode ser identificado com o apóstolo Pedro, porque são os principais, são os colunas da igreja, juntamente com outros apóstolos, e ali com Tiago, irmão de Jesus, o presbítero, vamos dizer, presidente do conselho da igreja de Jerusalém. Vamos, portanto, irmãos, considerar esse episódio onde nós encontramos a autoridade do apostolado e do evangelho do apóstolo Paulo, sendo demonstrada quando ele lembra o próprio exercício dessa autoridade sobre ninguém menos do que o apóstolo Pedro. Estudando a passagem durante a semana, eu fiquei pensando, o que levaria Paulo, o que poderia ter levado Paulo a lembrar um episódio dessa natureza? Eu me convenci que dificilmente ele iria relembrar uma questão como essa para tripudiar em cima de Pedro ou agir de maneira não ética para com o seu colega de ministério, colega de apostolado. Pensei que talvez não fosse impossível os próprios membros das igrejas da Galácia estarem interpretando mal este episódio, como que talvez sugerindo contendas e problemas e dificuldades entre o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, quem sabe tendo tomado conhecimento de alguma dificuldade, de alguma desavença, de algum problema que teria acontecido em Antioquia entre Paulo e Pedro, e talvez estivessem explorando esse episódio de maneira negativa, o que teria talvez obrigado o apóstolo Paulo a elucidar, a explicar o que realmente aconteceu e a demonstrar que, ao contrário, ao invés de diminuir
a autoridade do apóstolo Paulo naquele problema ocorrido lá na cidade de Antioquia entre Paulo e Pedro. Na realidade, como Paulo mostra aqui, esse episódio serve para demonstrar a sua autoridade apostólica, quando ele então, face a face, repreendeu ali Pedro, um dos principais dos apóstolos. Mas vamos, irmãos, considerar esses versículos, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, com base no versículo 11, para o conflito em si. Eu penso que esse verso 11 é, na realidade, um resumo do que o apóstolo Paulo vai dizer nos versos 12, 13 e 14. É como se ele lançasse o tema no verso 11, e nos versos 12, 13 e 14 ele explicasse em maiores detalhes aquilo que aconteceu. E logo de imediato no versículo 11, portanto, ele relembra esse conflito, quando ele diz: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E aqui nós somos informados, entre outras coisas, que o conflito foi entre Paulo e Pedro. Na realidade não foi somente Paulo e Pedro, acabou envolvendo os outros membros de origem judaica da igreja de Antioquia da Síria, e, como nós veremos adiante, envolveu o próprio Barnabé, colega íntimo ali de ministério do apóstolo Paulo, companheiro na sua primeira viagem missionária. Mas o conflito em especial foi exatamente entre o apóstolo Paulo e Pedro mesmo, não um outro Pedro, como sugerem alguns teólogos, alguns intérpretes católicos romanos, para se desvencilhar dessa dificuldade de verem aquele que eles consideram a pedra, o alicerce da igreja, ser aqui, face a face, na presença de todos, repreendido pelo apóstolo dos gentios. O cenário, como os irmãos percebem, mudou. Não estamos mais em Jerusalém, onde nos encontramos no domingo passado, naquela reunião, naquele concílio, que provavelmente deve ser identificado com o concílio descrito no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Agora, nós estamos de volta à Antioquia da Síria. Os irmãos lembram que no final da sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo retornou para Antioquia da Síria, onde era a sua base missionária, a sua igreja. Foi dali que ele havia sido enviado, juntamente com Barnabé, na primeira viagem missionária. E então, concluído a sua tarefa, ele retornou para Antioquia da Síria. E foi exatamente quando ele se encontrava na Antioquia da Síria que chegaram lá uns falsos irmãos, como consideramos aqui no domingo passado, relembrando também o capítulo 15, alguns indivíduos que desceram da Judéia e que insinuavam aos irmãos que se eles não se circuncidassem e não seguissem o costume de Moisés, eles não poderiam ser salvos. E vimos como o apóstolo Paulo resistiu àquele ensino, não se submeteu a ele nem por uma hora sequer, e como então eles foram até, uma comissão foi até a igreja de Jerusalém, e como ali a igreja se reuniu para tratar dessa questão e resolver essa questão, e como o apóstolo Paulo teve ali reconhecida a sua autoridade apostólica e o seu evangelho. Eles provavelmente retornaram para Antioquia, ainda provavelmente antes do início da segunda viagem missionária, antes daquela separação entre Paulo e Barnabé, por causa, entre outras razões, de João Marcos. E nessa circunstância, nessa ocasião, lá em Antioquia da Síria, é que aconteceu o episódio que será relatado aqui. E que nesse versículo 11, o apóstolo Paulo simplesmente resume, dizendo que ele foi obrigado a resistir, a se opor, mais literalmente a fazer Pedro parar na sua conduta, no seu procedimento, porque ele estava procedendo, ele passou a proceder lá em Antioquia de maneira condenável, de maneira repreensível.
de maneira reprovável. No versículo 12, os irmãos podem observar, o apóstolo Paulo nos fornece a razão dessa repreensão. Ele explica, na realidade, a razão desse problema, a razão desse conflito ocorrido entre ele e Pedro. E a razão foi a atitude dissimulada, a palavra aqui traduz mesmo, talvez para não ficar tão forte, os nossos tradutores optaram por essa tradução, dissimulação, mas foi uma atitude hipócrita de Pedro. Pedro procedeu não de maneira sincera, mas de maneira hipócrita. O que aconteceu foi o seguinte: Pedro visitou Antioquia da Síria, depois daquele episódio lá, descrito em Atos 15, depois daquele reconhecimento do apostolado e do evangelho de Pedro, e ele lá estava, naturalmente, naquela comunidade composta de gentios e de judeus, com a qual nós estamos já familiarizados devido ao estudo que fizemos no livro de Atos dos Apóstolos. E então Pedro, naturalmente, como seria de se esperar, ele participava da comunhão com judeus e com os gentios, com judeus crentes e com gentios crentes. E essa comunhão incluía a participação em refeições comunitárias frequentes na igreja primitiva, as chamadas festas do ágape, ou festa do amor, quando a igreja se reunia para partilhar refeições. Isso acabou trazendo problema, aqueles que tinham mais recurso traziam comidas mais apetitosas, mais caras, os mais pobres traziam uma comidazinha mais simples, e lá pelas tantas, os que tinham mais recursos já não queriam dividir muito a sua comida. É o pecado que permanece mesmo na vida da igreja, entre aqueles que foram regenerados, mas a gente continua com essa natureza pecaminosa e às vezes se manifesta até em mesquinharias dessa natureza. Mas o fato, irmãos, é que Pedro, o quadro era esse: eles se reuniam e lá estava o apóstolo Paulo, estavam crentes de origem judaica, crentes de origem gentílica, comendo, se alegrando na comunhão mútua, porque o evangelho veio exatamente para destruir esse muro que fazia separação entre gentios e judeus. Em Cristo não há mais gentios nem judeus, homem nem mulher, rico nem pobre, branco nem preto, todos são colocados em pé de igualdade pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas aqueles indivíduos da Judéia, os judaizantes, não desistiam. E quando eles tiveram notícia de que a coisa estava muito animada, muito em paz, a comunhão muito grande entre gentios e judeus, e que os judeus crentes estavam ali comendo daquelas comidas lá juntamente com os crentes gentios, eles não se agradaram disso e foram a Antioquia e provavelmente ali começaram a questionar essa atitude. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento isso não era permitido. Havia uma série de regulamentações no que diz respeito ao alimento. Os judeus, nas suas tradições humanas, haviam acrescentado vários outros preceitos e outras regulamentações e outras regras. O fato é que, anteriormente a Cristo, era impossível um judeu comer com um gentil, ou mesmo conviver ali, compartilhar na mesma casa com um gentil. Mas agora não. O Evangelho havia quebrado todas essas diferenças, aquelas prefigurações haviam sido cumpridas em Cristo Jesus, e agora não havia mais sentido para essas coisas, mas o fato é que essas pessoas continuavam a se dizer, da parte de Tiago, da parte da igreja mãe judaica em Jerusalém, e então o apóstolo Pedro começou a se afastar aos poucos dos crentes gentios.
Cadê o apóstolo Pedro? Não pode vir, está com dor de cabeça. A ideia é essa. Nós temos alguns tempos imperfeitos aqui, indicando que o apóstolo Pedro foi devagarzinho se afastando até que chegou a um ponto de não mais participar das festas do ágape, das refeições com os seus irmãos em Cristo gentios. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que se diziam da parte de Tiago, que é o mais provável, Pedro comia com os gentios, sem problema nenhum. Afinal de contas, irmãos, o apóstolo Pedro conviveu intimamente com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro viu como o Senhor Jesus deixou de lado essa diferença entre judeus e gentios. Como o Senhor Jesus mesmo ensinou, como lemos em Marcos, por exemplo, no capítulo 7, que o que vem de fora não contamina o homem, o que contamina o homem é o que vem de dentro, e que Deus considerou puros todos os alimentos. Os irmãos lembram certamente o apóstolo Pedro, lá no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, como ele teve aquela visão do lençol, com aqueles vários alimentos impróprios para a antiga dispensação, mas que foram considerados puros pelo Senhor Jesus Cristo, e, portanto, eles poderiam agora ser comidos. E não apenas isso, mas os judeus agora claramente poderiam desfrutar dessa comunhão com os gentios. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro retrucou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. E segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum ou impuro. E realmente, depois que Pedro vai até a casa de Cornélio, o que um judeu normalmente não poderia fazer, ele diz: Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. E depois declara: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E de maneira consistente até então, Pedro não poderia fazer outra coisa, senão realmente participar da comunhão com os irmãos, na igreja de Antioquia, e ali alegremente compartilhar a refeição com os crentes gentios, o que ele de fato vinha fazendo. Mas chegaram os da circuncisão, os do partido da circuncisão. Chegaram em Antioquia aqueles encrenqueiros, irmãos, aqueles que se diziam irmãos, mas que não compreendiam a natureza libertadora do Evangelho, e que eles não estavam, especialmente os gentios, então, sujeitos àquelas regulamentações, e que eles mesmos estavam livres, eles não tinham discernido as implicações da natureza da liberdade que desfrutamos em Cristo Jesus, pela misericórdia e pela graça dele nessa nova dispensação do Evangelho. E então Pedro gradualmente foi se separando, se afastando, até que definitivamente se afastou. E o texto nos diz que fez isso por medo da circuncisão. Evidentemente não significaria aqui que Pedro tivesse medo de que ele fosse preso ou sofrer qualquer coisa dessa natureza, como muitas vezes Paulo veio a sofrer nas mãos dos gentios, dos judeus, perdoem. Mas essas pessoas, eles se diziam crentes, judeus, da parte de Tiago. E o máximo que poderia acontecer com Pedro, na realidade, meus irmãos e irmãs, era ele perder um pouco dos seus privilégios. Era a reputação dele na igreja mãe de Jerusalém ser um pouco afetada pelas insinuações dos judeus, ou principalmente, ou especialmente entre aqueles que ainda insistiam na necessidade da observância daquelas regulamentações, daquelas cerimônias válidas, como já disse, para a antiga dispensação, mas absolutamente sem sentido para a nova dispensação do Evangelho. Essa foi a razão, a causa dessa repreensão, dessa resistência face a face de Paulo diante de Pedro, foi que ele
passou a proceder, na realidade, irmãos, de maneira hipócrita, de maneira dissimulada, porque ele não estava andando ali, procedendo, o texto original da ideia, andando no caminho certo, de acordo com a consciência dele, porque ele sabia, ele já tinha aprendido, que não tinha mais sentido essa separação entre gentios e judeus. Ele já havia reconhecido que, de fato, o que Deus havia considerado puro não poderia mais ser considerado impuro. Que Deus não fazia acepção de pessoas. E que, de maneira nenhuma, e que Deus o havia demonstrado que a nenhum homem ele deveria considerar mais comum ou impuro. E como é que agora ele estava andando contra a consciência dele, e de maneira dissimulada, de maneira hipócrita, já que chegaram aqueles da parte da circuncisão, se afastando da comunhão com os gentios, quando anteriormente ele estava ali comendo e se deleitando naquela comunhão e desfrutando daqueles momentos ali de comunhão entre os membros da igreja de Jerusalém, fossem eles judeus ou gentios. O versículo seguinte, irmãos observem do versículo 13, o apóstolo Paulo menciona algumas consequências da atitude hipócrita e dissimulada de Pedro. Na realidade, são alguns agravantes e que fizeram com que o apóstolo Paulo repreendesse. A atitude do apóstolo Pedro foi tão ruim como líder que era, como um dos apóstolos, e se agravou mais ainda, porque estava influenciando outros membros judeus da igreja de Antioquia da Síria. Outros membros judeus, que anteriormente alegremente estavam participando da ceia, e estavam ali desfrutando da companhia uns dos outros, e comendo alegremente com os gentios, quando viram Pedro lentamente se afastar, eles também começaram a se afastar. Influenciados pela conduta de Pedro, um líder, um apóstolo, eles também, diz o texto, começaram a dissimular junto com eles. Ou seja, começaram a agir de maneira hipócrita, como Pedro vinha agindo também. E também os demais judeus dissimularam com ele. Mais do que os demais judeus, os demais irmãos judeus, membros da igreja de Antioquia, seguirem o mau exemplo de Pedro, vejam só, o próprio Barnabé, aquele acerca de quem nós cantamos as suas virtudes, às vezes deixamos de reconhecer uns problemas. Ele mesmo, que havia andado com o apóstolo Paulo, que havia ouvido tantas vezes o apóstolo Paulo pregar a salvação exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele que havia ido buscar o apóstolo Paulo em Tarso, lembram? E o trouxe para ser pastor ali, servir ali na igreja de Antioquia da Síria. Ele que havia acompanhado aquelas lutas, aquelas provações, aquelas perseguições, juntamente com o apóstolo Paulo, durante a sua primeira viagem missionária, ele mesmo se deixou dissimular. E lá pelas tantas, podemos imaginar o apóstolo Barnabé já agradecendo o convite, não, hoje não posso ir, e já deixando de participar da comunhão com os irmãos, porque também por temor daqueles da circuncisão, daqueles que se diziam da parte de Tiago, e por influência ruim do apóstolo Pedro, vejam só, o próprio Barnabé, diz o apóstolo Paulo, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando nós lemos ali, pouco depois, quando estão tentam organizar a segunda viagem missionária, que o apóstolo Paulo e Barnabé acabaram se separando e não puderam mais continuar juntos, porque Barnabé insistia em levar o seu sobrinho João Marcos, que havia desertado na primeira viagem missionária, e Paulo
afirmou que não seria possível levar João Marcos, e eles acabaram se separando, e Paulo foi numa direção, e Barnabé foi numa direção com Marcos para Chipre, e o apóstolo Paulo seguiu em outra direção com Silas. Como acontece na história, provavelmente ali nós temos uma causa aparente, mas uma causa real jazia por trás, outras razões haviam por trás. Barnabé, nessa circunstância, já havia se deixado dissimular, levar pela hipocrisia, pela dissimulação, e não se manteve firme nas suas posições genuinamente, verdadeiramente evangélicas, a verdade do evangelho. Meus irmãos, no versículo 14, nós encontramos a reação louvável, admirável, consistente do apóstolo Paulo. Quando ele percebeu, diz o texto, quando eu percebi, alguns sugerem que ele podia não estar presente, o apóstolo Paulo poderia estar viajando, então quando voltou e chegou e viu aquilo ali, ele disse, não, isso não pode continuar. Não é o mais provável. O mais provável é que, como a coisa aconteceu devagar, então levou um tempo até que o apóstolo Paulo pudesse discernir e perceber, espera aí, cadê Pedro? Cadê os judeus? O que é que está havendo? Por que eles não estão mais vindo para as reuniões? Por que eles não estão mais aqui comungando junto com os gentios? E então ele entendeu, ele discerniu, ele percebeu que aquilo era fruto de dissimulação, de hipocrisia, que eles não estavam andando no caminho certo, que é o caminho da verdade do evangelho, que não mais requer essas restrições alimentares e não admite de maneira nenhuma mais nenhum tipo de muro de separação racial entre gentio e judeu. Meus irmãos, então o apóstolo Paulo publicamente repreendeu a Pedro, de maneira pública, como o próprio apóstolo Paulo ensina quando escreve a Timóteo, quando um presbítero, se tiver acusação contra presbítero, não aceite se for sem testemunha. Mas se houver testemunha e ele tiver de fato procedido de maneira indevida, um líder na igreja de Cristo deve ser repreendido publicamente, exemplarmente, para que os outros temam. E para que a igreja perceba que pecado e dissimulação e hipocrisia é coisa séria. E que não deve ser admitido na igreja, especialmente por aqueles que são líderes e que deixam de andar de conformidade com a sua consciência, iluminada, informada pela verdade do evangelho. E então, publicamente, Paulo repreendeu Pedro, tirando a máscara. A palavra hipocrisia, no original, era utilizada no teatro grego, na época, para designar atores que colocavam máscaras para esconder a sua real personalidade e então assumirem um papel. E o apóstolo Paulo publicamente tirou a máscara de Pedro. Quando ele disse, tu, sendo tu judeu, estavas vivendo como gentio, comendo com gentios. Pedro deve ter baixado a cabeça ali, especialmente se os da circuncisão estivessem ali, provavelmente estariam. Se antes de chegar esses aqui, tu estavas vivendo como gentio, participando das alimentações, comendo, se alegrando conosco, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Os irmãos podem dizer, mas Pedro não estava aqui obrigando os gentios a viverem como judeus. Estava, porque quando Pedro se apartava dos judeus, dos gentios, e deixava de comer com ele e comungar com eles, ele estava indiretamente dizendo que para os gentios passarem e poderem comungar com os judeus, eles teriam que abandonar aquelas práticas dele e teriam que se tornar judeus para poder comungar com Pedro. Indiretamente,
ele estava obrigando os gentios a viver como se fossem judeus e a observar aquelas regulamentações e aquelas cerimônias, repito, próprias para a antiga dispensação do Evangelho, mas absolutamente impróprias para a nova dispensação da graça, quando aquelas prefigurações todas foram cumpridas pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E então, meus irmãos, Paulo aqui deve ser reconhecido e louvado pela sua conduta em ali repreender na presença de todo Pedro, porque ele mesmo não agia de conformidade com aquilo que ele estava indiretamente exigindo que os gentios viessem a praticar. Irmãos, são poucos versículos. Aqui o apóstolo Paulo, portanto, traz esse episódio, lembra esse episódio, nesse contexto. Provavelmente, como eu disse, porque os irmãos devem lembrar, Barnabé era conhecido das igrejas da Galácia. Ele tinha sido companheiro de Paulo. É bem provável que a notícia truncada ou mal interpretada dessa questão, desse problema, tivesse chegado e estivesse sendo utilizado pelos judaizantes, por esses falsos irmãos, lá nas igrejas da Galácia. Era possível que ele estivesse dizendo, olha, está vendo como ele não é uma pessoa confiável e como não está de fato em harmonia com os demais apóstolos, os quais nós representamos de Jerusalém. Lá em Antioquia houve um problema sério e acabou em contenda e em confusão, e Paulo ficou sozinho, porque os judeus e Pedro e Barnabé ficaram do outro lado. E é bem provável que Paulo teve aqui que colocar as coisas no seu devido lugar, elucidar e esclarecer que ali ele teve que proceder assim, para repreender o apóstolo Pedro, porque ele havia se tornado repreensível de fato, e que outros judeus haviam feito coisa semelhante, o próprio Barnabé, mas que eles todos haviam se tornado repreensíveis, porque não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. Não estavam andando no caminho correto. E, portanto, ao fazer isso, Paulo, na realidade, ainda estava defendendo o seu Evangelho, defendendo o seu apostolado, demonstrando que ele tinha autoridade, inclusive, quando necessário fosse, como foi nesse caso, para exercê-la sobre um apóstolo do quilate do apóstolo Pedro. Meus irmãos, aqui temos algumas lições para as quais eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Uma delas diz respeito a como a paz deve ser preservada na igreja. Nós aprendemos no Evangelho que devemos buscar a paz na igreja com todo o nosso empenho e todo o nosso esforço. Se há qualquer tipo de confusão, divisão, problema, no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens, mas nunca em detrimento da verdade. E essa passagem nos ensina isso. O apóstolo Paulo poderia pensar assim, ou algumas pessoas podiam pensar assim, não, deixa para lá, para não ter problema, não ter confusão, deixa eles agirem assim mesmo, deixa eles seguirem o seu caminho, mas na realidade Paulo resistiu, porque Pedro não estava procedendo em consonância com a verdade do Evangelho. E às vezes, irmãos, é preciso fazer isso. Se a verdade está em jogo, é preciso, com a graça de Deus, firmemente resistir ao engano e ao erro. Vemos que Paulo fez isso lá em Antioquia, antes da reunião, quando aqueles falsos irmãos chegaram e nem por uma só hora, diz ele, se submeteu, mas resistiu àquela altura, juntamente com Barnabé, contra aqueles que sugeriam que além da fé e do arrependimento, na obra redentora de Cristo na cruz, seria necessária a observância da lei de Moisés e daquelas prescrições, e daquelas cerimônias, e daquelas leis do Antigo Testamento, para que um gentio pudesse ser salvo. E aqui novamente o apóstolo Paulo se levanta, e ainda que fosse Pedro, talvez um dos apóstolos mais respeitados
na igreja primitiva, um de maior autoridade. Ainda assim, quando ele se tornou repreensível, Paulo fez o que ensinou. Repreendeu na presença de todos, porque ele havia, de fato, se tornado repreensível. Esse texto também, irmãos, é uma advertência seríssima no que diz respeito ao pecado da hipocrisia. Aqui nós somos advertidos acerca dessa dissimulação, desse pecado, da seriedade que é nós não andarmos de acordo com a nossa consciência. É verdade que no meio evangélico contemporâneo dá-se pouquíssimo valor a essas questões. Na realidade, a ideia é que questões doutrinárias devem ser deixadas de lado, essas questões não devem ser discutidas, e qualquer pessoa que luta para preservar essas verdades é logo tida como divisionista, como encrenqueiro, como causador de problema. Mas, meus irmãos, é preciso andar conforme a nossa consciência. Como Lutero disse, não é seguro, é perigoso andar contra a consciência. E se ele tivesse que morrer, ele morreria, mas ele não poderia dissimular, ele não poderia agir de maneira contrária àquilo que ele sabia ser a verdade do Evangelho. Irmãos, Pedro procedeu de maneira repreensível, porque sabendo que não deveria mais haver essa parede de divisão, por temor, perder reputação, ou ser criticado, ou qualquer outra coisa que ele pudesse imaginar, ele então, ao invés de arcar com as consequências e perseverar na comunhão com os seus irmãos gentios, dissimulou, foi hipócrita e então passou a se afastar da comunhão. Essa passagem também, irmãos, nos adverte acerca das consequências da inconsistência e da hipocrisia. A coisa não para ali, não parou em Pedro, mas os irmãos perceberam como os outros foram afetados também. Como é importante a conduta consistente dos líderes cristãos, que eles procedam de maneira consistente com aquilo que eles creem, e não se deixem levar pela dissimulação, ou dissimular, ou agir com hipocrisia, porque a conduta deles conduzirá outros na mesma direção. Especialmente os líderes, porque são alvos, estão sendo observados e olhados, e se eles procederem com hipocrisia, agindo de maneira contrária à sua consciência, especialmente uma questão tão importante como a verdade do Evangelho, em tudo aquilo que ela envolve, e que estaremos considerando, se Deus permitir, a partir da semana que vem. Outros seguem o caminho da hipocrisia, o caminho da dissimulação, um caminho mais fácil, movido pelo temor de confronto com os outros, e então procedem dessa maneira, e isso tende a causar grande problema e grande dificuldade na igreja. Ao ponto, vejam, de uma pessoa como Barnabé, companheiro, até podemos imaginar certamente, confidente ali do apóstolo Paulo, ter se deixado levar pela dissimulação de Pedro e dos outros judeus, e passou também ele a se apartar dos seus irmãos gentios. E a, num certo sentido, reconstruir aquele muro de separação que havia sido demolido por Cristo e que jamais poderia ou poderá ou deverá ser reconstruído na igreja do Senhor Jesus, separando membros da igreja de Cristo por raça, por condição financeira, ou qualquer gênero, ou qualquer outro tipo de separação. Ainda aprendemos nessa passagem, irmãos, uma lição acerca das qualidades que o apóstolo Paulo demonstra aqui para poder ter ali resistido, como fez,
ao erro e à conduta reprovável e repreensível do apóstolo Pedro. Observem que para isso, percebemos em Paulo discernimento, consistência e coragem. Discernimento para, como nós lemos aqui, ver, perceber. Um dos grandes problemas da dissimulação e da hipocrisia é que aqueles que estão dominados por ela não percebem. É preciso que outro tenha discernimento e entendimento para perceber aquela conduta e ver, não, isso não está certo. Não é coisa simples, não. Essa ausência de Pedro e dos demais judeus aqui nessas reuniões com os gentios, isso é seríssimo. Paulo percebeu a seriedade da conduta deles. Isso era fruto de dissimulação. Isso era hipocrisia. Por medo daqueles que tinham vindo da parte de Tiago, isso não se justificava de maneira nenhuma. Paulo discerniu, ele percebeu a amplitude e as consequências da obra redentora de Cristo na cruz, a natureza da liberdade que temos em Jesus Cristo, colocada ali em risco, em perigo, por causa de temor, de receio, de medo. Não, isso era inadmissível. E Paulo percebeu, discerniu, agiu de maneira consistente, a consistência que faltou a Pedro e aos judeus e ao próprio Barnabé, se manifestou presente aqui no apóstolo Paulo. Mas também a coragem de enfrentar aquela situação, correr os riscos que aquilo poderia ocasionar e resistir a Pedro face a face, repreendendo na presença de todos. E finalmente, meus irmãos, outra lição que o texto nos transmite de respeito à necessidade de disciplina na igreja. Mesmo os líderes não estão isentos de disciplina, de serem disciplinados na igreja, quando procedem de maneira repreensível e de maneira condenável, como Pedro procedeu aqui. Já mencionei a passagem em que o apóstolo Paulo orienta o evangelista Timóteo a como proceder com a liderança da igreja, a como proceder com os presbíteros. E escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 5, a partir do versículo 19, depois de mencionar os privilégios dos líderes, ele menciona também o fato de que nós não se deve aceitar denúncia infundada sobre aqueles que estão colocados nessas posições. A razão é simples. Essas pessoas que estão colocadas como líderes, como presbíteros, como pastores do rebanho, várias vezes eles vão contrariar o rebanho. Eles vão ter que admoestar, que exortar, que repreender, que disciplinar. E facilmente pode-se levantar suspeitas e denúncias infundadas contra aqueles que exercem a liderança e, em função do ofício que exercem, acabam contrariando as pessoas. E daí Paulo instrui Timóteo, dizendo: não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, para que fique claro que não se trata dessas coisas que eu mencionei. Agora, versículo 20: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E nessa passagem, irmãos, mencionada pelo apóstolo Paulo, ele mostra a sua consistência também nisso, em fazer aquilo que ensinaria a Timóteo. Ou seja, nesse caso, a falta foi pública de Pedro, a repreensão teria que ser pública. Se a falta fosse privada, a repreensão deveria ser privada. Mas a falta foi pública. E Pedro publicamente foi admoestado, e foi exortado, e foi repreendido, quando o apóstolo Paulo tirou a máscara da sua dissimulação, da sua falsidade, da sua falta de sinceridade, da sua hipocrisia. E deixou claro
que ele mesmo, sendo judeu, vivia como gentil. Como é que agora, porque haviam chegado aqueles da parte de Tiago, estava a exigir com a sua conduta que os gentios vivessem como judeus? Meus irmãos, são todas essas lições importantíssimas para a vida da igreja. E que Deus nos dê graça para aprendermos essas lições que a palavra de Deus nos transmite, nos ensina aqui. Devemos buscar a paz a todo custo, mas nunca em detrimento da verdade. A hipocrisia é um pecado seríssimo, porque age contra a consciência. Ela não é danosa apenas para aqueles que a praticam, mas essa conduta tende a conduzir outras pessoas ao mesmo erro. Devemos resistir ao erro. E para isso Deus nos dê discernimento, Deus nos dê consistência e Deus nos dê coragem para enfrentarmos as consequências, por amor à verdade do Evangelho. E quando a disciplina se faz necessária, e quando o pecado é público, é preciso que aqueles que cometem esses pecados sejam disciplinados na presença de todos, resistidos na presença de todos, por amor ao Senhor e por amor ao Evangelho. E que Deus nos dê graça para colocarmos essas coisas em práticas para o nosso próprio bem, bem da igreja e honra e glória do Senhor.